paz do Senhor, povo de Deus, a todos os inscritos do YouTube. Deus abençoe a todos. Estou voltando aqui para dar início a uma série aqui no YouTube. O nome da série é Agora Eu Entendi. O que a gente vai tratar? Vai tratar alguns assuntos, alguns jargões que a gente vê na igreja, a gente vê em pregação, a gente vê com alguns irmãos, ouve com alguns irmãos, e a gente tem o costume de mistificar, e a gente vai desmistificar alguns assuntos aqui e ver o que realmente a Bíblia diz. Antes de tudo, se inscreve nesse canal aqui, compartilhe o link, faça parte desse projeto, que também é um pouco seu. Ajude-nos a disseminar a palavra de Deus, amém? A todo aquele que quer e precisa. E hoje a gente vai tratar de um assunto um tanto controverso, e a gente vai começar falando dele, que está lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 3. Quem nunca ouviu essa passagem, talvez numa profecia, ou talvez numa pregação, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que fala que a letra mata e o espírito vivifica. Quem nunca ouviu isso? A letra mata, o espírito vivifica. Saber muito vai esfriar o crente, saber muito vai afastar o crente de Deus, enfim. Será que realmente é isso que Paulo está querendo dizer? Então nós vamos um pouco mais a fundo nessa passagem e vamos descobrir o que realmente Paulo quis dizer com isso, amém? Pegue aí sua Bíblia, leia junto comigo. Hoje eu estou usando a Bíblia Almeida Corrigida, século 21. É uma ótima Bíblia, minha Bíblia, Bíblia do Guerreiro. A Bíblia, para quem gosta de fazer seu devocional, seu estudo, é ótima e eu recomendo. Vamos ler? Diz assim no verso 6. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. Então, que letra é essa que mata e que Espírito é esse que dá a vida? Então, a gente tem dois textos na Bíblia que podem dar uma ideia muito boa de que Paulo está falando aqui. Um em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e outra em Êxodo 32. Amém? Nós vamos ver as duas. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre isso aqui. Quando a gente pega um versículo, um verso da Bíblia, dentro de um contexto isolado, a gente costuma passar e transmitir de uma forma, por muitas vezes, até errônea. Eu falo aqui sem medo sem receio nenhum, sem medo de errar. E a gente tem que entender todo o contexto da história, todo o contexto, para quem foi escrito, por que foi escrito. E a gente vai dar uma olhadinha nesses textos que eu acabei de citar aqui. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos lá atrás, vamos voltar no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 32. Vem comigo. Êxodo 32, eu vou ler o verso 27 e o 28. A gente vai ter uma boa referência aqui. Então lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe cada um a sua espada preparada, passai por todo o acampamento de porta em porta, e mate cada um seu irmão, seu amigo, seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés, e naquele dia morreram cerca de 3.000 homens. Isso aqui fala daquela passagem conhecida do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no monte. Fundiram um bezerro de ouro e começaram a adorar como se fosse aquele Deus que tivesse tirado do Egito. E Moisés, quando desce, vê aquela balbúrdia no acampamento, e ele faz uma pergunta, quem era com ele e quem estava do lado dos idólatras. A primeira tribo que se chegou a Moisés foi a tribo dos levitas. Então Moisés dá uma ordem que todo aquele idólatra seria morto por parte dos levitas. E o texto que eu acabei de ler diz que quase 3.000 homens foram mortos aquele dia por causa da lei. Vamos ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Vamos dar uma olhadinha? Vamos acompanhar aqui. Atos dos Apóstolos 2, 41. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas.
Glória a Deus por isso. Então aqui é após a pregação de Pedro, depois da vinda da descida do Espírito Santo no cenáculo em que eles oravam, Pedro faz a primeira pregação e ele prega em Joel, ele prega da promessa do derramamento do Espírito. E então muitos eu quero, e foram batizados em nome de Jesus Cristo. E o texto diz que aqueles dias chegaram a eles quase 3.000 pessoas. Amém? Então aqui já dá para a gente ter uma boa ideia do que realmente aconteceu. Por que você está lendo esses dois textos? A lei que matou os idólatras e o Espírito que deu a vida aos novos convertidos. Então Paulo, quando menciona isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 6, ele está fazendo alusão a essas duas passagens. Que em outrora a lei punia a carne. E logo depois da nova aliança, o Espírito Santo que deu vida nova ao povo. Então é isso que Paulo relata na epístola aos Coríntios. Mas eu queria também ver com os irmãos, continuando no capítulo 3, ele dá uma explicação um pouco mais à frente sobre esse mesmo versículo. Ele está lá no verso 17. Você pode abrir aí. Capítulo 3, verso 17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então acho que a Bíblia já se explica por si só, né? Porque ele fala no verso 6, porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. E no verso 17 ele fala quem é esse Espírito. O Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Está aí, desmistificado. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Estudar, adquirir conhecimento, nunca esfriou o crente. Nunca matou o crente e nem vai matar. Quando você procura saber algo acerca de Deus, quando você procura se achegar às Escrituras, o que ela faz com você? Ela vai abrir a sua mente para o sobrenatural de Deus. É muito comum pessoas falarem isso e colocarem a sua preguiça mental na frente. Porque se você se bloquear, se você se sabotar e achar que o conhecimento não é para você, a Bíblia também fala disso. Em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. E no mais, Jesus também fez uma afirmação, e conhecereis a verdade, João capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não liberta por si só, mas o conhecimento da verdade vai te libertar. Então busque, estude, se aprofunde, isso só vai te fazer bem, e fazer bem aos que te rodeiam. Amém? E você vai ser um instrumento aonde você congrega, você vai ser um instrumento na sua casa, na sua vizinhança, no seu seminário, ok? E o intuito desse canal é isso, levar esse conhecimento até você e que isso seja propagado e divulgado. Então, você sabia e agora você entendeu, esse é o primeiro vídeo do canal da série Agora Eu Entendi. A letra que mata o espírito que vivifica. É a lei que matava em outrora o Espírito que deu a vida. E Paulo, como erudito, não podia demonizar o estudo. Era poliglota e era um exímio conhecedor das Escrituras antigas. Ele jamais ia demonizar o estudo. Amém? Eu creio que agora você entendeu melhor essa passagem. Clique aqui no gostei, compartilhe esse link, ajude-nos a fazer esse canal, ok? Dê sugestões de temas para nós aqui. E a gente está aberto a qualquer ideia. Amém? Deus abençoe vocês. Eu conto com a participação de vocês nos demais vídeos. E a gente volta já já com mais conteúdo bom para você. Amém? Deus vos abençoe.